E isso foi aumentando, a ponto de hoje quase que nem precisa mais, nem ser batizado com o Espírito Santo mais, para ter um cargo de liderança na igreja. Em muitos departamentos da igreja hoje se vê aí pessoas que nem batizadas com o Espírito Santo são. Imagine ter um dom do Espírito Santo em operação. Então, nós estamos trocando a palavra de Deus por condição financeira, por parentesco, por qualidade social ou diplomas. Então nós estamos trocando aí. E cada dia mais a igreja está perdendo muito, mas perdendo muito. Está ganhando em número e perdendo em qualidade. Aumenta cada dia mais o número de administradores financeiros e diminui cada dia mais o número de administradores espirituais. Vamos ver a nossa leitura bíblica que está em Êxodo 18, 13 a 22, que diz assim: E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave trago a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Glória a Deus, aleluia. Então veja aí o conselho do sogro de Moisés, o Jetro, também conhecido aí como Reuel. Então ele trouxe esse conselho, que é claro que veio aí da parte de Deus, né? Reuel tinha uma experiência, ele era sacerdote em Midian, era um homem que tinha família grande, tinha empregados, tinha uma liderança na sua comunidade, e Deus lhe deu a sabedoria para que ele pudesse conduzir o seu povo. Agora ele vem até Moisés e vê aquilo ali, a sua situação que ele vivia lá na sua terra, ele via multiplicado ali por pelo menos ali umas 10.000 vezes. Então ele vê ali que Moisés está sobrecarregado. E ele então aconselha Moisés. Então ele diz: Moisés, você continua consultando a Deus a respeito das coisas que devem ser resolvidas e como ser resolvidas. Fala com Deus. Deus vai trazendo as respostas que vão virando estatutos, vão virando lei. E você arruma então 70 homens para ajudá-lo, 70 anciãos. E ele dá aí as qualificações desses homens. Então nós vamos ver exatamente nessa lição aí, falando de Moisés, da sua liderança, e vamos ver também os auxiliares de Moisés.
Na lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes. A primeira parte, o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Então, tópico 1, despenseiro e não dono. Tópico 2, falta de percepção do líder. Tópico 3, o líder necessita de ajudantes. Depois nós vamos ver na parte número 2, os auxiliares de Moisés no ministério. Tópico 1, Deus levanta auxiliares. Tópico 2, os auxiliares de Moisés. Então nós vamos ver aí na letra A, Miriam, letra B, Arão, letra C, os anciãos, letra D, Jetro, letra E, Josué. Depois nós vamos ver aí na parte 3, qualidades de Moisés como líder. Tópico 1, mansidão e humildade. Tópico 2, piedoso e obediente. Tópico 3, fiel. Vamos ver a nossa introdução então, que diz o seguinte. Nesta lição estudaremos a respeito de Moisés como servo fiel de Deus e como líder. Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Atos 7:22. Todavia, como líder do povo de Deus, vemos as suas dificuldades na carência e utilização de auxiliares. O líder cristão, por mais capacitado que seja, não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de líderes auxiliares. Então Moisés era um autêntico servo de Deus e precisava agora ser um autêntico líder. E alguém para liderar tem que ser flexível. Então ele tem que ter aí humildade, mansidão, ele tem que ter muita paciência e muita sabedoria para lidar com as pessoas. É muito complicado, muito difícil, mas nós vamos ver que, mesmo entre aqueles que não são cristãos, se destacam muitos para liderarem. Então parece até uma coisa assim que é nata na pessoa, é um dom pessoal que a pessoa já possui. Então, assim como alguém tem uma aptidão para tocar um instrumento, né, aí nós vemos que alguém tem uma aptidão natural para liderar. Então, ele sabe como liderar. Então, o líder é aquele que sabe, então, tratar com seus liderados. Ele faz com que os seus liderados o ajudem, tenham a mesma visão que ele tem. Nós aprendemos com o líder máximo que nós temos aí, que é Jesus Cristo, que foi o grande líder enquanto estava aqui na terra, e ele foi tão grande líder que continua sendo até hoje. Ele é o cabeça da igreja, ainda continua sendo o líder da igreja. Então ele é o modelo perfeito de liderança. Então nós aprendemos de Jesus que a principal ferramenta para liderar é o amor. Estevão, um dos 7 que foi chamado aí para ser diácono da igreja, ele dá aí um testemunho de Moisés muito importante. Ele diz que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Então veja só, Moisés teve uma educação fantástica no Egito. Ele aprendeu muita coisa e agora ele poderia usar muitas coisas que aprendeu como líder. Então não foi à toa que ele aprendeu. Não quer dizer que ele agora esqueceu tudo, que não ia usar mais nada do que tinha aprendido. Não. Ele passou 40 anos sendo criado como filho da filha de Faraó. Então ele aprendeu ali o melhor de toda a educação que existia na sua época. E dentre essas coisas que ele aprendeu, nós sabemos que ele aprendeu aí táticas de guerra, né, construção, ele aprendeu aí sobre medicina, ele aprendeu aí sobre línguas, ele aprendeu aí muita coisa. E agora ele precisaria colocar em prática tudo isso que ele aprendeu. Dentre o que ele aprendeu, existiam o quê? As técnicas de liderança. Como liderar um grande povo. Por quê?
Se era filho da filha de Faraó, foi criado como tal, ele aprendia também como liderar o povo no Egito. Então, ele foi criado como um até provável sucessor de Faraó. Se faltasse algum sucessor direto, então ele poderia ser no futuro um sucessor. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Então veja bem que a educação que ele teve era uma educação diferenciada, especial. Ele deve ter estudado junto com os futuros faraós, junto com aqueles que eram candidatos a ser faraó um dia. Então ele teria que aprender aí muita coisa importante, não só politicamente, né, mas também na administração de toda aquela terra, que era uma terra, na época, principal entre as nações. Então ele foi criado para liderar, como Faraó liderava, resolvia todas as questões. Então, ele não absorveu que Faraó tinha seus auxiliares. Ele ainda não tinha compreendido isso. Então ele queria resolver tudo. Deus o chamou para resolver tudo, mas ele ainda não tinha descoberto que ele poderia usar auxiliares para auxiliá-lo nesse grande trabalho. Ele achava que não podia, provavelmente ele tinha esse pensamento: Deus não chamou outros, não me falou para escolher outros, e então eu tenho que resolver tudo sozinho. Então ele agora descobre que poderia usar auxiliares. Quando o seu sogro lhe fala, ele vê que realmente precisa e ele consulta a Deus, e Deus confirma então que ele poderia escolher então os seus auxiliares. Deus capacitaria os seus auxiliares, e para isso ele tiraria de uma unção poderosa que existia sobre Moisés e dividiria com outros, o que é uma coisa importantíssima. O líder, ele deve sempre buscar de Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, interceder pelos seus liderados, principalmente por aqueles que o auxiliam na sua liderança, seus auxiliares diretos. Então ele deve estar ali intercedendo por eles, ele deve estar orando por eles, pedindo a Deus que lhes dê unção, lhes dê sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Então um líder, realmente líder cristão, ele deve saber que ele nunca conseguirá ser um líder se ele não tiver os liderados. E para que ele dê conta, para que ele possa fazer uma liderança do jeito que Deus deseja, ele deverá sempre ter auxiliares para ajudá-lo nessa tarefa. Na parte 1, então, nós temos aí o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Tópico 1, dispenseiro e não dono. Tópico 2, falta de percepção do líder. Tópico 3, o líder necessita de ajudantes. Vamos ver então, dispenseiro e não dono. Tópico 1. Podemos ser laboriosos e dedicados na obra do Senhor, como foi Moisés, e ainda assim cometer falhas em nossa administração. Então o líder pode ser o melhor líder que existe, muito capacitado, mas ele terá falhas se ele não tiver auxiliares. Por quê? Porque a liderança exige que o líder tenha aí vários tipos de soluções para os problemas que vão surgindo. Então, às vezes, ele é especialista em determinadas coisas. Ele vai poder ajudar em algumas situações, mas ele não vai ter capacidade, ele não vai ser suficiente para resolver todas as questões. Um dos erros de Moisés e de alguns líderes da atualidade está no monopólio do poder administrativo. Moisés tinha um monopólio, era só ele que decidia tudo. Então ele chamou para si a responsabilidade de responder a todas as questões, de resolver todas as questões.